pouquinho começa oficialmente a gravação. Você está gravando. Então, começamos oficialmente nosso segundo encontro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Professores, que bom estar aqui com vocês. Teve alguns professores que no primeiro encontro comentaram que há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, 2019, né, quase 3 anos atrás, na verdade, alguns participaram do curso com o professor Aderaldo Luciano, né, foi um primeiro curso da EL sobre cordel. O Aderaldo, que é uma das grandes referências à Lu, né, cita muito ele, um grande intelectual, pesquisador e autor de cordel. Então, pesquisem, leiam o Aderaldo Luciano, um grande parceiro, e ele deu um curso para nós. E desde aquele momento, a gente se achou que não estava esgotado, e nem deve mesmo estar esgotado, o tema. E, para nossa honra, para nossa sorte, nós temos na rede uma pessoa maravilhosa. Como eu não fiz essa fala no primeiro encontro, eu quero frisar agora, né, que eu conheço desde 2016, né, quando começou a expansão do Projeto AEL. Ela foi uma das professoras, uma das primeiras, na freguesia do O, na região da freguesia, foi a primeira professora a abraçar o Projeto AEL e ajudar na expansão dele, inclusive na região, a professora Lucineide. E com o tempo, o legal da EL é que a gente vai criando essa rede, né? Esses laços, essas afinidades, vai conhecendo o trabalho de vocês, as peculiaridades, as singularidades de cada um, os gostos, as referências, as pesquisas. E a Lu não só trouxe o Graciliano Ramos como patrono em sua EL, né? Um autor nordestino maravilhoso, que tem que ser lido por todos e todas, mas trouxe o cordel brasileiro, né, à tona na sua EL e na sua trajetória, né, que ela tem desenvolvido na nossa rede. É sempre bom ouvi-la, e faz um tempo que a gente já está pensando nessa ideia de convidá-la, sabendo que ela generosamente está dando esse curso, né? É professora igual todos aqui, né? Então, é no horário disponível que ela tem montado as suas aulas e compartilhado o seu conhecimento. Então, Lu, mais uma vez, muito obrigado por essa honra, essa oportunidade. E ela, né, que além de tudo, né, utiliza muitas redes sociais, né, para fomentar a literatura. Ela tem a sua página no Instagram e no Facebook, né, o Ler Mulher. Falei certo? Se eu falei errado, você me corrige. Tá bom? Falei certo. Não, porque às vezes... não, é hashtag não sei o quê, então às vezes é melhor você me corrija se eu falei besteira, porque eu quero que o pessoal siga, porque só tem coisa boa ali. Tem dado cursos na Casa Mário de Andrade. Uma vez, acho que já era na pandemia, acho que 1 ano e pouco atrás, foi convidada para participar de um seminário da Companhia das Letras, falando sobre o Projeto AEL. Na DRE mesmo, quantas vezes ela não foi convidada para falar, para fazer seminários, para fazer oficinas. Então, é uma pessoa maravilhosa. Que bom quando a gente consegue unir forças e trazê-los para a gente compartilhar experiências e falar de literatura, de cultura popular, de arte, de teatro e tudo mais. Então, chega de mais delongas. Muito obrigado, Lu. A aula é toda sua. Estou aqui para ajudar. E vou compartilhar a tela aqui desde já. Obrigada, Samir, por sua generosidade e afeto. A gente fica muito feliz, assim, enquanto professor da rede pública, que os nossos pares reconheçam o nosso trabalho, assim. É claro que a gente quer que a sociedade, no geral, conheça, mas é tão generoso e é tão importante quando o nosso par fala: nossa, seu trabalho está bacana, vamos ouvir sobre o seu trabalho. Eu ouvi no chat, o Samir me emociona sempre quando fala, é uma pessoa que me dá sempre oportunidades, que me dá muita atenção e espaço. E os convites que ele me faz não são convites, são assim, convocação. O que ele pedir, a gente está sempre fazendo. Sou apaixonada pela EL. O Graciliano Ramos, como cordel, é uma referência afetiva, fala comigo, fala de sociedade. Eu queria agradecer a vocês por estarem aqui no segundo encontro. Adorei o chat, adorei o feedback das minhas parceiras de sala de aula, de chão de escola lá do Pedro Américo. Então, elas falaram muito bem, eu fico muito feliz. Eu estou nessa escola, estou desde janeiro, eu estou muito feliz, muito acolhida nessa escola. E os meus colegas de outros espaços, vamos lá, vamos começar a nossa noite. Nosso segundo encontro
segundo encontro, eu vou começar com a leitura de leite. É o seguinte, quem não veio na semana passada, quem não pôde, mas mesmo quem veio, eu vou fazer uma revisão. A gente está lendo, eu vou ler para vocês, vocês estão na categoria de leitor ouvinte, uma adaptação em cordel de uma novela, né, de outro país, e que fala sobre a donzela Teodora. A donzela Teodora, ela é uma mulher que está sendo vendida como escrava, e ela é comprada pelo mercador, compra um mouro, né? E ela é vendida, e esse mercador muito rico leva ela para casa, tudo direitinho e tal, mas de repente ele perde tudo, né? Não é um de repente, porque naquela época os tesouros iam no navio e ele perdeu todo o dinheiro e agora só resta ela e a esposa e ele pede ajuda para ela. Samir, você podia ir para a segunda tela, por favor? Para a gente localizar o pessoal, sim, no segundo slide. E aí a gente vai fazer isso, a gente vai retomar esse cordel do Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros é o fundador do cordel brasileiro, ele que dá essa característica que a gente tem, que a gente estuda. Então, eu vou continuar a leitura para vocês, paro em um determinado momento e a gente segue com o encontro hoje. Mas antes, eu vou dizer que a gente vai fazer a leitura de leite, a gente vai fazer uma retomada do primeiro encontro e uma conversa sobre o texto do fórum, um pouquinho para a gente retomar. E hoje nós vamos falar sobre as formas e os temas do cordel. É isso aí, gente. Vamos lá. A gente parou quando ele falou assim, e agora, o que é que eu faço, Teodora? Aí ele vai dar a ideia para ela. Só um minutinho. Foi na página 7. Deixa eu ler a última estrofe para a gente retomar. Só via em torno de si o manto vil da mazela, em caso só lhe restava a mulher e a donzela, então chamou Teodora, pediu um parecer dela, e ela vai dar o parecer. Disse-lhe ele, minha filha, bem vês minha natureza, e sabes que o oceano sepultou minha riqueza, espero que teus conselhos me tirem desta pobreza. Ela, quando ouviu aquilo, sentiu no peito uma dor, e lhe disse, tenha fé em Deus nosso Salvador, vou estudar um remédio que salvará o Senhor. E disse, meu senhor saia, procure um amigo seu, é bom ir logo na casa do mouro que me vendeu. Chegue lá, fale com ele e conte o que sucedeu. O que ele oferecer-lhe, de muito bom gosto, aceite. E veja se ele vende vestidos que me endireite. Compre a eles todas joias que uma moça se enfeite. Se o mouro vender-lhe tudo, com que possa me compor, vossa mercê vai daqui vender-me ao rei Almansor. É esse o único meio que salvará o meu senhor. O rei lhe perguntará, por quanto vai me vender? Por 10.000 dobras de ouro, meu senhor há de dizer. Quando ele admirar-se, veja o que vai responder, dizendo, alto senhor, não fiqueis admirado, eu vendo-a com precisão, não peço preço alterado. Dobrada essa quantia, tenho com ela gastado. É esse o único meio para a sua salvação. Se o mouro vender-lhe tudo, descanse seu coração. Daqui para o fim da vida, não terá mais precisão. O mercador seguiu tudo, como a donzela ditava, chegou ao mouro e contou-lhe o desespero em que estava, então o mouro vendeu-lhe tudo quanto precisava. Roupa, objetos e joias para enfeitar a donzela, as roupas vinham que só, sendo cortadas para ela. Ela, quando vestiu tudo, pareceu ficar mais bela. O mercador aprontou-se e seguiu com brevidade. Falou ao guarda da corte com muita amabilidade para deixá-lo falar com a real majestade. Então subiu um vassalo, deu parte ao rei Almansor. O rei desceu a escada, perguntou ao mercador, amigo, qual o negócio que tem comigo, senhor? Então disse o mercador, com uma grande humildade, Senhor, venho a vossa alteza com grande necessidade, vê se vende esta donzela a vossa real majestade. O rei olhou a donzela e disse dentro de si, foi a mulher mais formosa que neste mundo já vi. 30 ou 40 segundos a presenciou ali. Perguntou ao mercador, por quanto vende a donzela? Por 10.000 dobras de ouro, é quanto peço por ela. E não estou pedindo caro, visto a habilidade dela. Disse o rei ao mercador, eu estou surpreendido. 10.000 dobras de bom ouro, é preço desconhecido.
Ou tu não queres vendê-la, ou estás fora de sentido. Disse o mercador. É o rei. Não é cara esta donzela. Dobrada esta quantia, gastei para ensinar ela. Excede a todos os sábios a sabedoria dela. O rei mandou chamar logo um grande sábio que havia, um instrutor na cidade em física e astronomia, em matemática e retórica, história e filosofia. Esse veio e perguntou-lhe: Donzela, estás preparada para responder-me tudo sem titubear em nada? Se não tiver, seja franca, se não sai envergonhada. Então ela respondeu-lhe: Mestre, pode perguntar. Eu lhe responderei tudo, sem coisa alguma faltar. Farei debaixo da lei tudo que o senhor mandar. O sábio ali preparou-se para entrar em discussão, ela com muita vergonha, mas não teve alteração. Pediu licença ao rei e ficou de prontidão. Dize-me, donzela, o que Deus sob o céu primeiro fez? Respondeu: o sol e a lua. E a lua, por sua vez, é por uma obrigação cheia e nova todo mês. Além do sol e da lua, 12 signos foram feitos, formando a constelação, sendo ao sol todos sujeitos, desiguais na natureza, com diversos preconceitos. Como se chamam esses signos? Perguntou o emissário. A donzela respondeu: são Capricórnio e Aquário, Touro, Câncer, Libra, Virgem, Pícis, Escorpio e Sagitário. Existem outros 3 signos: Áries, Leão e Gêmeos. No signo Leão, quem nascer será um homem feliz, inclinado a viajar por fora de seu país. Oh, sábio diz: donzela, é necessário dizer que condições tem o homem que em cada signo nascer? Por influência do signo, de que forma pode ser? Atenção, senhores e senhoritas, vou ler o signo de vocês de acordo com Teodora. Preparem-se. Disse ela: o signo Aquário reina no mês de janeiro. O homem que nascer nele tem crescimento vasqueiro, será amante às mulheres, venturoso e lisonjeiro. Pícis reina em fevereiro. Quem nesse signo nascer é muito gentil de corpo, muito guloso em comer, risonho, gosta de viagem, não faz o que prometer. Em março governa Áries. Neste signo nascerão homens nem ricos nem pobres, por nada se zangarão. Nele se nota um defeito, falando sós andarão. Em abril governa Tauro, um signo bem desconhecido. O homem que nascer nele será muito presumido, altivo de coração, será rico e atrevido. Quem quiser saber mais dos seus signos, semana que vem vocês voltem aqui nesse mesmo bate-local que eu e Teodora contamos para vocês. Essa foi a leitura Deus, eu estava aqui aguardando. Já estava anotando, seu? Já estava aqui, ó. Não. Eu aprendi com a sábia Teodora que eu tinha que colocar minhas joias hoje, uma cor fosforescente para chamar a atenção de vocês, para poder ganhar esse desafio que é dar aula à noite para os professores muito cansados, que passaram o dia trabalhando. Então, eu vou seguir as indicações da sábia Teodora. Semana que vem eu termino os signos. Não. Não, é dia 25. É só na outra. Eu não acredito que eu vou ter que esperar 2 semanas. E aí, gente, vamos fazer uma votação. Vocês querem que eu siga? Só tem mais uma página para terminar. Os signos. Sim? Não. Sim! Sim, eu quero. Querem trocar uma bicicleta por um ônibus? Não! Continua. A gente quer o cordel, quer a leitura. Leitura. Agora, atenção para os senhores de ganhando de lavada. Leitura. Então, vamos para de Gêmeos. Para quem nasceu em Gêmeos, preste atenção. Gêmeos governa em maio, sua qualidade é quente. O homem que nascer nele será fraco e diligente, para os palácios e cortes se inclina constantemente. Em junho governa Câncer, sua qualidade é fria. O homem que nascer nele é forte, tem energia, é gentil e tem muita força e sempre tem alegria. Em julho governa Leão, por um leão figurado.
O homem que nascer nele é lutador e honrado, altivo de coração, inteligente e letrado. Em agosto reina Virgo, sou eu. Tem de terra a natureza. O homem que nascer nele, aos princípios tem riqueza, depois se descuidará, por isso cai na pobreza. Ainda estou na fase que ainda vou conquistar a riqueza ainda. Em setembro reina Libra, a Vênus assinalado, o homem que nascer nele será um pouco inclinado a viajar pelo mar, é lutador e honrado. O que nascer em outubro será homem falador, inclinado aos maus costumes, teimoso e namorador, pouco lícito nos negócios, falso, grave e enganador. Então, no mês de novembro, Sagitário é o reinante, o homem que nascer nele será cínico e inconstante, desobediente aos pais, intratável assim por diante. Em dezembro é Capricórnio, tem a natureza de terra. O homem que nascer nele será inclinado à guerra, gosta de falar sozinho e qualquer coisa emperra. Paramos os signos, então. Vocês notaram que ela se refere, que o autor se refere sempre ao homem que nascer nele, ao homem que nascer nele. Vocês perceberam esse recurso? Esse recurso é porque, além de ser um homem, mesmo que a Teodora seja uma mulher, mas é um homem que escreve, é uma história que vem, né, é uma novela do século passado, muito século passado, e tem a questão do machismo. A figura da mulher existia nesse momento. Ó, Teodora, Pandora, são exceções assim de literatura. São mulheres, como diz a Virginia Woolf em Um Teto Todo Seu, são mulheres, são personagens idealizadas pelos homens, mas que na vida real, de fato, elas não poderiam fazer tudo isso que elas nas narrativas fazem. Então, mas tem essa carga do machismo, né, que a gente vai conversando sobre isso na temática do cordel. Vamos lá, então? Vamos começar. E aí, gente, vamos para o próximo slide. Essa ilustração aí tá linda, do J. Borges, que a gente vai falar sobre ele um pouquinho hoje. O próximo slide, Sami, é isso aqui. A palavra é sua. A palavra é de vocês, e hoje eu não estou interativa no chat, ainda bem que aqui no computador não tenho muito acesso, eu não vou ficar comentando, então vocês vão ter mais esse tempo de falar. A gente podia falar sobre as dúvidas do primeiro encontro, ou as descobertas que a gente fez do primeiro encontro, e também sobre a leitura que está lá no Fórum 1, né, desse texto da Márcia Abreu. Deixa eu ver como é que chama, deixa eu pegar um pouquinho aqui o meu texto. Então se forma a história bonita, relações entre folhetos de cordel e literatura erudita, da Márcia Abreu, que está lá no fórum. Então, quem não leu ainda, aí a gente vai ler, ainda tem mais um tempinho para ler, e eu pedi, se algumas pessoas se interessassem em fazer uma estrofe, pelo menos uma cestilha, falando de si próprio, se quisesse hoje apresentar, não é nada obrigatório, é tudo muito espontâneo, e aí a gente podia hoje. Então, eu pensei de a gente começar a abrir o fórum, os microfones para falar agora. A gente vai organizar pelo chat, assim, o Samir vai me ajudando, para quem levantou a mãozinha, vai falando, eu vou comentar tudo no final, eu vou anotando para ficar mais, ficar legal, assim, fluir mais, tá bom? Alguém deseja falar sobre dúvidas, descobertas? Só comentando que alguns professores alegaram, né, está sem microfone, então alguns colocaram no chat as cestilhas que criaram, tá? Ah, tá. Lá no fórum ou no chat daqui, né? Daqui do encontro. Tá bom, vou dar uma olhada no chat, mas já tinha alguém com a mãozinha levantada. A gente deixa essa tela para o pessoal ver assim, qual a dinâmica de agora. Isso, ó, primeiro a Juliana Cavalcante e depois o Rodrigo, por enquanto, duas pessoas, e o Rodrigo Macedo. Então, Juliana primeiro, por favor, Juliana. Oi, boa noite. Eu não sei se está correto, mas eu vou me arriscar, porque eu fiquei encantada com a aula, não podia deixar de participar. Então, vamos lá. Juliana, filha, mãe, esposa, vegetariana e professora. Tem fé e faz por merecer. Nada lhe faz esmurecer. Acredita na vida e no poder do bem-querer.
Deu certo aí minha cestilha? Eu gostei. Eu gostei, eu vi que tem rima aí, né? Aí eu precisava visualizar para entender se. Tem 6 versos, Ju? Na verdade, 1, 2. Ó, Juliana, filha, mãe, esposa, vegetariana e professora. Tem fé e faz por merecer. Nada lhe faz esmurecer. Acredita na vida e no poder do bem-querer. Eu rimei o segundo com o quarto. Eu aumentei um pouquinho, aí eu não sei se perdeu aí a condição do cordel. Então, o segundo com o quarto, o sexto com o oitavo e com o 10º. Então, você já foi assim, né? Eu prometi que não ia comentar, mas a Juliana perguntou, gente, eu vou falar, tá? Ó, Ju, a gente pediu uma cestilha, mas você já quis fazer uma 10ª, que pode também. A gente vai ver como é que rima as 10º depois. Mas, assim, como você começa muito grande, Juliana, mãe, empreendedora, professora, né? Você descreve logo quem é você, o cordel e a poesia, no geral, tem que ter um poder de síntese. Você vai ter que fazer uma escolha para começar a dizer, assim, para se descrever. Mas você conseguiu se apresentar, que era o que eu gostaria que você tivesse feito. Então, é a sua primeira tentativa hoje, aí a gente vai conversando ao longo dos encontros, como a gente vai fazer esse poder de síntese, para a gente contemplar o que você deseja dizer e ficar nessa caixinha do cordel, mas, assim, a princípio da poesia, né? Que a gente organiza essa estrofe em 6 versos, vamos começar com 6 versos, porque o que a gente leu de Leandro Gomes de Barros agora foram 6 versos, ele consegue contar essa narrativa gigante, usando esse poder de síntese, então 6, mas você está ótima, você descobriu como é que rima, você contou um pouquinho da sua vida, e a gente já começou bem, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, eu vou deixar o registro no chat, e aí depois eu aguardo as suas orientações, que eu quero me aprimorar. Eu vou te mandando no chat. Eu li de todo mundo no chat e coloquei o coraçãozinho, só para dizer que eu tinha visto, eu não consegui responder. Tá bom, obrigada, Lu, obrigada. Boa noite. Tá me ouvindo, Lu? Boa noite. Boa noite, Rodrigo, estou ouvindo, lindo, lindo. Ótimo, e aí? Lu, primeiro eu queria falar assim que, aparentemente, quando a gente escuta o cordel sendo recitado por alguém, a gente acha que é fácil, é a rima, mas não é fácil, gente. É muito difícil você compor esse cordel. Acho que qualquer poesia que leva algumas regras, né, a gente compor e unificar essas rimas, né, bater essas rimas para ficar certinha. Então, eu tentei, retentei e fui buscando e tentei fazer algo que se aproximasse o máximo possível daquilo que eu quero expressar, tá bom? Vou lá falando. Boa noite, meus queridos companheiros. Mais um curso se iniciará. Sou o professor Rodrigo França, quero ouvir cordel de esperança que me encantará. Esse curso me emociona, pois é raiz familiar. Apresentado por Lucineide Vieira, cordelista de primeira, que com alegria nos ensinará. Esse é meu cordel, minha cestilha. Eu amei também. Amei e ainda entrei na história, assim, como personagem. Obrigadão, hein, por ter entrado na sua poesia. Ele já dá para escutar uma sonoridade nele, né, na do Rodrigo, porque ele escolhe iniciará, cantará, falará, ele já tem uma sonoridade, assim, nas rimas que faz, assim. Eu acho que ele passou de 6 versos, ou então os versos foram longos. Mas, como você disse, primeiro a gente vai fazer versos livres, sabe, assim, porque vendo de longe, toda a poesia parece ser perto. Quando a gente escuta, a gente lê, né, a quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, João que amava Lili, que amava... nossa, que coisa mais simples. Vai fazer com aquele poder de síntese que ele fez. Ele conta uma história enorme, com vários personagens que entra e sai, tem um final final triste, assim, tal, mas ele conta tudo em poesia. Então, é isso, Rô, parabéns, você consegue fazer. Eu escutei sonoridade, mas, assim, eu ainda não sou muito auditiva, assim, sabe? Como o Josué que está aqui,
que é o nosso convidado de hoje, ele já deve ter ouvido, e aí ele de som, ele já vai dizer, oh, faltou isso, faltou aquilo, mas assim, o que eu percebo agora é só o que tem, o que eu estou feliz é com o que você trouxe. Então, você já traz o que você queria comunicar, que você queria falar que você estava no curso, você já traz uma coisa muito importante que os cordelistas tradicionais trazem, que é começar falando com o leitor. Então, por isso que é estranho as pessoas dizerem que cordel não é para ser lido, porque a maioria dos cordéis tradicionais começa, caro leitor, preste atenção. Então, você faz esse recurso, significa que você já deve ter ouvido a sua experiência de vidas, como diria a nossa querida Conceição Evaristo, sua vivência, né, escrevivência, traz isso para você. Então, parabéns. E a gente vai, ao longo do curso, organizando essa cestilha para ficar nesse formato que o cordel tem, né? Mas que não é uma caixa que prende ninguém. Então, a gente pode começar com você e a nossa outra colega, começaram versos livres, organizando em estrofe. Parabéns e muito obrigada. Tem mais alguém para falar? Isso. Por enquanto, com a mão levantada não, mas fiquem à vontade, pessoal. Olha, de fato, a professora Rita colocou aqui que ela achou mais fácil fazer em quadras, né, não insistir, ela teve dificuldade. Tem professores que fizeram, né, vários versos, né, a professora Isabel mesmo, eu nem contei aqui, mas acho que tem pelo menos uns 16, assim, ficou bem grande. Outros fizeram quadras também. Alguns fizeram em cestilha, tem alguns bem legais aqui inscritos no chat. Todos estão legais, maravilhosos, aliás, né, mas alguns fizeram em cestilha, né. Se quiser, eu posso ler alguns também. Bom, agora a Rita levantou a mão, então a prioridade é quem levantou a mão. Rita. Vamos ver a Rita. Vamos lá, estou respirando fundo aqui para tomar coragem. Ah, Rita. Prazer. É todo mundo amigo aqui, pode falar. Opa. Eu fiz em quadra porque realmente eu não consegui estruturar em cestilha, mas ficou meio... Fiz 4 quadrinhos. Vou tentar me apresentar na fé ou na teimosia. Que posso dizer de mim? Sou filha da Dona Maria. Rita de Cássia é meu nome, pois minha mãe tinha fé. De onde estiver, ela sabe. Da santa eu não chego aos pés. Sou professora, é verdade, leitora de literatura. Insisto na escrita há anos, água mole em pedra dura. Esses são os versos de agora, foi o que deu para fazer. Quero ouvir esses colegas para poder aprender. Ei, Rita! Parabéns! Pode fazer em quadra? Claro que pode, ficou muito bom. A gente sabe quem é sua mãe, sabe a sua profissão, sabe que você está interagindo com a gente aprendeu tanta coisa sobre você, e a rima tá bonita. Aí a gente vai se preocupar, porque assim, escrever, gente, é um ato contínuo, né? A gente vai escrevendo e vai encontrando palavras que tragam. Mas a primeira escrita é muito valiosa e a gente agradece muito. Parabéns, Rita. Obrigada. É água mole em pedra dura mesmo. Obrigada. Isso mesmo. E aí, esses versos a gente vai fazendo, a gente vai lapidando como uma pedrinha preciosa, para no final fazer o que a gente quer com ele. Mas esses são os valiosos, os primeiros. Muito bom. A Laura, seguindo a ordem, a Laura, depois a professora Elaine. Eu já vou falar, é que eu deu um... Okay. Tudo bem? Boa noite, Samir. Boa noite, não sei se alguém está aí hoje. Boa noite, Lu. Eu não fiz um cordel, mas eu estou louca para fazer, é que minha vida está muito corrida, não deu tempo, mas eu queria falar de uma coisa assim bem bacana que me ocorreu aí esses dias. Na manhã seguinte da nossa aula passada, eu fiquei pensando que eu tinha comprado uns cordéis de um senhor aqui de uma banca de jornal. E só que eu acabei dando isso. E aí eu voltei lá e esse senhor já não existia mais, mas tinha um outro senhor, e eu comecei a conversar com ele, né? E ele me falou uma coisa assim muito triste, que ele detestava ser nordestino, que ele odiava, ele não gostava de falar do Nordeste. Aí eu falei, cordel. Ele falou para mim, olha, eu vendia cordel no Largo da Concórdia, que um rapaz trazia para mim no Nordeste, e eu vendia esses cordéis. Esse que a senhora está comprando hoje, isso é fabricado aqui, né? Eu até comprei um, depois eu vou mostrar a capinha dele. Não sei se vocês conseguem ver.
Segue? Uhum. O poeta Nando, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Estamos ouvindo. O poeta Nando, eu não sei se na verdade é esse que você está falando, o cangaço e o lendário lampião. E aí ele contou essa história dele vender cordel aqui em São Paulo, e ele falou um negócio que você falou também, que eu achei bem interessante. Ele falou, quando a pessoa vinha comprar o cordel, eu fazia a leitura, só que assim, ela já sabia da história. Eu falei, poxa, que bacana, né? Aí perguntei para ele se ele gostaria de gravar uma entrevista comigo, ele falou, não gosto nem de falar de Nordeste, não. Aí encerrei a conversa com ele. E o outro, que é o oposto, né? É um rapaz casado com uma moça que faz o meu cabelo, e ele é do Nordeste também. E ele me contando sobre a fascinação dele pelo cordel e um concurso que ele prestou, que ele ia prestar, só que acabou não dando certo, né? Então, assim, foram histórias bem legais que me acalentaram aí nessa semana. Aí eu postei também no fórum, eu estou tomando os livros, eu achei um livro bem bacana, não vou lembrar agora do nome dele, eu postei a foto da capa e a foto de uma última parte que fala das métricas, né, das rimas, enfim, de cordel. Eu achei bem interessante também. Era isso, gente. Eu vou tentar fazer o meu cordel, a minha cestinha me apresentando, vou me atrever a isso, né? Gosto de escrever, mas eu acho que isso eu nunca tentei fazer. Obrigada, boa noite. Imagina, se atreva. Se a gente não fizer isso, quem vai fazer por nós, né? Faça. Depois da pandemia, a gente sobreviveu, a gente pode tudo. A gente está aqui vivo e respirando, a gente pode escrever. E os relatos que você ouviu, é normal. Algumas pessoas não têm uma boa referência da terra que foi expulso. Nem às vezes a gente não migra porque a gente quer, a gente migra porque foi expulso. Então, ele pode não gostar. Você sabe que eu lembrei de uma coisa que eu tenho notado mesmo. Parece que a gente é meio que ensinado a não gostar, né, da nossa origem, do nosso passado. Eu acho que isso é uma coisa ruim que acontece com o brasileiro de uma maneira geral. E eu falei para ele, não, você tem que se orgulhar. Porque eu penso exatamente isso, como diz a Chimamanda. A Chimamanda e a Michelle Obama, né? A sua história, você pode não gostar da sua história, mas é a sua história. E você precisa contar essa história, porque a gente precisa ter uma história, né? É isso. Mas para isso a gente precisa erguer nossa voz, ter nossa voz, se empoderar, né? E aí, enquanto isso não acontece, a gente pode negar, né? Algumas pessoas podem, a gente não conhece a história, enquanto outros gostam, ficam romantizando, idealizando uma terra prometida, vendo só quando a gente acaba um namoro, que a gente esquece todas as coisas ruins, só lembra das coisas boas. Então tem isso. Que essa sua história, tem mais alguém levantado para a gente já engatar aqui no texto da Márcia? Eu posso ler a minha? Isso, tem três. Lu, tem três professores. Então vamos encerrar essa primeira sessão, né? Então tem a Elaine, a Kátia e a Ana Cláudia. Tudo bem? Eu posso ler a minha, Samir? Claro. Quem está falando? A Tânia. Tânia, tudo bem? Vamos seguir a ordem, aí você lê o seu também? Tudo bem, Tânia? Lerem, eu leio. Fechou. E aí, Lu, aí você engata de vez, tá bom? E que ótimo que o pessoal foi se motivando, levantando a mão, né, para ler. Então vamos lá, Elaine, por favor. Vou escrever, mas não consegui aqui, não. Então, eu, na verdade, fui fazendo aqui enquanto estava ouvindo, não sei se ficou bom, só iniciei, na verdade, porque eu acabei me atentando com a questão do tema, e assim como a colega, eu achei um livro na sala de leitura, e aí comecei a folheá-lo, e aí vi um monte de desenho, um monte de imagens falando sobre cordel. E aí eu falei assim, mas é muito desenho, e os cordéis, cadê? Eu não via a métrica. E aí eu comecei hoje a ler, e a história me chamou a atenção, que eu achei muito legal, que conta de um menino como todos os nossos alunos, digamos assim, como tantos, né, dos nossos alunos, que não presta atenção, gosta de muitos jogos digitais e assim por diante, né? E aí ele vai passar um tempo, as férias, na casa do avô, e depois de esgotar tudo que ele tinha para fazer, ele resolve mexer numa estante que o avô disse que não era para mexer. E lá numa gaveta ele encontra alguns cordéis.
e começa a ler os cordéis e se interessa por alguns dos cordéis e, assim, passa por todos os vários nomes que você já citou aqui, inclusive da história, né, que contou hoje. Eu conheci, vamos dizer, a sinopse através desse livro. E aí eu fui gostando muito dele, porque ele conta essa questão, a valorização do cordel, de ter trazido, né, ter sido, ou melhor, de ter vindo através dos portugueses, que eram uma tradição europeia e assim por diante. E, assim, eu percebi que tudo que a gente tinha antes, né, não tudo, mas uma boa parte que eu conhecia de cordel realmente era muito escasso, era muito superficial. E essa historinha eu achei bem bacana, porque até chega a aprofundar um pouquinho de uma forma lúdica. E no final, ele ensina como fazer, né, as rimas, a questão da cestilha, né, da septilha, da décima e assim por diante. Então, achei assim bastante legal, porque fala sobre rima pobre, rima rica e assim vai, né? E aí eu me arrisquei aqui nesse tempinho, não sei se ficou bom, mas eu vou falar aqui. Minha história que vou contar. Como professora me tornei, ensinando para crianças a história da arte estudei, mas foi nas páginas dos livros que na sala de leitura me encontrei. Então, é isso, gente. Obrigada. Maravilhoso. Parabéns, Elaine. Kátia? Oi, boa noite para todos novamente. Lá, igual as minhas amigas, eu arrisquei. Amigos que vão me acolher, ouçam o que vou dizer. O meu nome é Kátia Fico. Gosto de poesia e circo. A El é o meu bem-querer e dar aula preenche o meu viver. Lindo. Ô, Lu, aproveitando, eu vou depois juntar, porque o chat vai passando tão rápido as mensagens. Após a aula, depois eu vou juntar todas as produções de hoje, né? É para a gente não perder, né? A ideia é... Aliás, a ideia é que vocês guardem essa produção de vocês, né? Não seja apenas uma atividade do curso, meramente. Muito pelo contrário. E o incrível é que tem professores que fizeram agora, né? Durante o encontro aqui, foram se inspirando, escrevendo. Inclusive, uma professora citou o fato de começar a chover aqui em São Paulo, né, nessa ano. Depois você vê com carinho, viu, Lu? Tá demais, tá demais. O grupo tá muito bom. Bom, seguindo a ordem, Ana Cláudia. Boa noite a todos, a todas. Eu também arrisquei aqui, vamos ver se sai uma cestilha. O meu nome é Ana Cláudia e uma história eu vou contar. Sou professora de leitura e gosto muito de estudar. É preciso dedicação para aprender, para ensinar. Muito bom, valeu, Ana Cláudia. E Tânia? Bem redondinha. Ficou ótimo. Então, eu comecei, eu fiz a minha, só que eu não fiz como apresentação, né? Depois aqui eu vendo, eu até fiz uma outra aqui em apresentação, mas eu vou ler a que eu fiz primeiro, tá? Então, eu vou ler aqui, ó. Eu coloquei cordel e repente. De repente, descubro eu que cordel não é repente, e se olharmos com deleite, veremos que é bem diferente. Apesar da poesia narrativa, nem todo cordel pode ser cantado, mas como repente também é aclamado. Então, eu fui mais assim do que a gente viu, né, no último encontro como conteúdo, e fiz. E aí eu vi as pessoas, eu falei assim, bom, deixa eu fazer uma, né, só que é correndo também, não sei se ficou boa não, tá? Como Tânia, me apresento, com muita sede de aprender, fico com os ouvidos bem atentos. E já posso até dizer, que aí eu usei um pedacinho do que eu tinha feito antes. Cordel não é repente, mas com certeza a poesia deve ser. Tá? Então, eu peguei mais assim ligado do que a gente... Eu não entendi muito como apresentação minha mesmo, né? Peguei muito do conteúdo. Não sei se deu certo. O importante é o exercício da escrita.
Imagina, o exercício está escrito, você fez um resumo da aula em formato de poesia, está organizando as suas rimas, daqui a pouco vai sintetizando isso, encaixando, mas parabéns pelo exercício de escrita. Tá bom, obrigada. Mais alguém, Samir? Bom, peraí. Não, agora, pessoal, olha, no chat tem muitas, estão vindo muitas, estão pipocando, e continuem mandando, então. Né? Vamos fazer assim, se o Samir tiver um tempinho, ele vai pescar no chat para mim e vai me mandando, porque aí eu vou vendo, para a gente dar sequência aqui, tá bom? Porque o convidado já está aqui e a gente vai ter Pílulas do Cordel daqui a pouco. Eu queria agradecer quem se arriscou e quem timidamente fez e não quis mostrar, escondidinho, mostra para mim no fórum, tá bom? Eu queria lê-los, todos esses versos, essas estrofes de vocês. Fico feliz quem se inspirou na chuva, nos poemas e tudo mais. Só com relação ao texto do fórum, eu acho que vocês deveriam ler, que é muito gostoso, porque ele fala de referências de literatura que a gente já leu em prosa, e que é um link, que é um elo entre leitor e texto. Primeiro parágrafo do texto já é uma coisa bem poética que a Márcia Abreu fala. Ela coloca assim: a literatura de folhetos, vocês vejam que o nome não é cordel, né, como a gente já falou, é um apelido. A literatura de folhetos, produzida no Nordeste brasileiro, desde o final do século XIX, coloca homens e mulheres pobres na posição de autores. Esses papéis, as pessoas da... Leitor, desculpa, estou perdida aqui, porque eu estou lendo em 2 lugares. Deixa eu arrumar aqui. A literatura de folhetos produzida no Nordeste brasileiro, desde o final do século XIX, coloca homens e mulheres pobres na posição de autores, leitores, editores e críticos de composições poéticas. Então, só esse poder que o cordel faz de ascender socialmente pessoas que não teriam condições de fazer isso, ele já deveria ser aclamado e ser lido por todos nós. Ela vai seguir, em geral, essas posições todas que foram citadas aí, de autores, críticos, editores, associam-se esses papéis às pessoas da elite, se não financeira, ao menos intelectualmente. Mas no caso dos folhetos, gente com pouco ou nenhuma instrução formal envolve-se intensamente com o mundo das letras, seja produzindo e vendendo folhetos, seja compondo e analisando versos, seja lendo e ouvindo narrativas. Isso não é formidável? Isso não é maravilhoso? Isso não é encantador? E esse estudo dela é o folheto do cordel no século XIX. Imagina a evolução desses produtores, leitores, dessas pessoas envolvidas no folheto, a evolução social, intelectual, financeira ainda não estamos nesse nível, mas assim, quanto aconteceu agora no século XXI? Que eu quero sempre que a gente faça esse link. O cordel, ele não está lá preso no passado, ele não está lá no Nordeste, ele não pertence a uma região, ele pertence ao Brasil, ele não pertence a um público leitor, aquele que não é escolarizado, aquele que está longe da academia, ele pertence a todos nós, ele está em todos os espaços. Então, ele conversa com o erudito, ele vai conversar com os cânones, ele vai conversar com tudo, porque é arte, é universal e a gente precisa dele. Então, eu gostaria que vocês lessem no chat, lessem esse texto para a gente conversar um pouquinho sobre ele lá no fórum, tá bom? E aí, Samir, a gente vai para o próximo slide. Eu queria agradecer esse primeiro momento e vamos para o tema de hoje. A gente vai falar da composição do folheto. Esse livro aqui, eu vou dá-lo em PDF para vocês, eu vou mandar. É um livro que a universidade preparou, lá no material da Universidade de Sergipe e outros pesquisadores, para trabalhar cordel em sala de aula. Tem tópicos em cordel em sala de aula. Então, a gente vai falar o seguinte: a composição do folheto. A composição do folheto do cordel se origina da experiência da realidade e se concretiza de forma objetiva no trabalho artístico do cordelista ou da cordelista, através de uma singular forma de expressão que ressalta o dinamismo da cultura, o poder que tem de se renovar, de recriar velhos e significados temas. Então, veja, isso é o que o Pinheiro Marinho diz para a gente no livro dele. Ele está dizendo, olha o que é
o folheto de cordel. Olha o que é esse link e esse poder que o cordel tem. Mais adiante, ele vai dizendo assim para a gente, né? Esse livro vai trazer para a gente essa informação no próximo slide. Deixa eu ver. Samir, pode passar, por favor? Ele voltou, peraí. Voltou. Aqui é da composição, né? O que compõe o folheto. E agora a gente vai para os temas. Aí ele fala assim, outro ponto importante que a gente tem que lembrar sobre os temas é o seguinte, que se pode observar nos folhetos é a apresentação de narrativas autênticas, permeadas pelo humor e pela ironia, porém, como em outras expressões literárias, além de trazer a denúncia de injustiças sociais, personagens históricos, personagens que se utilizam de subterfúgios e espertezas, viagens narrativas de amores inusitados ou impossíveis, e bichos que falam, os folhetos também podem apresentar conotações preconceituosas que devem ser identificadas e analisadas quando fazemos a seleção deles para literatura em ambientes educacionais. Ou seja, não tem um tema que as literaturas chamadas eruditas ou as que são chamadas na universidade as formais, que o cordel não aborde. O cordel vai trazer tudo que o mundo tem, inclusive as coisas ruins. Então, a gente não pode levar para a sala de aula ou para os ambientes de formação literária. Outra coisa também, a gente não deve pensar que o cordel deve estar em sala de aula o tempo todo. O cordel tem que estar na biblioteca, tem que estar no teatro, no cinema, onde puder ir a literatura, ele vai. Mas a gente, para poder identificar livros que são atrativos, que são importantes para os nossos alunos, né, já que a gente está em sala de aula, já que a nossa fala é essa, a gente tem que ser um leitor e uma leitora consciente, que vai observar isso, que vai poder selecionar. A Celinha Nascimento, que é uma formadora de sala de leitura, ela falava que a sala de leitura era um tesouro, e que a gente, ao longo do tempo, a gente identificando. Se a gente está estudando agora sobre cordel, é lógico que a gente vai encontrar muitos livros de cordéis onde a gente andar. Se não for na sala de leitura, na sala de aula também, em revistas. Onde vocês forem agora, vocês vão começarem a ver o cordel, porque é um tesouro que está recém-descoberto para algumas pessoas. Para as outras, é um tesouro relembrado. Então, vamos pensar nisso. O cordel pode ter ironia? Lógico que pode. Machismo, então, vai ter latente, porque é um produto histórico, é um produto da sociedade, é uma estrutura que a gente tem, vai reproduzir. O racismo vai reproduzir muito, tem muitos textos de cordéis que assim, são lamentáveis, a gente lê o texto, como tem muitos livros de literatura que a gente não pode ler mais hoje sem pensar, né, no que fazer. Uns personagens que são muito famosos, né, no cordel, que foi para o cinema, que foi para o teatro com Ariano Suassuna, é o Chicó e o João Grilo, que são sinônimos de esperteza, porque eles usam a esperteza, o conhecimento, para poder sobreviver, para poder matar a fome, para poder enganar a morte, para poder pra passar aquilo tudo. Os amores impossíveis, os heróis e heroínas, como o caso da donzela Teodora, né? É uma pessoa que vai ascender socialmente, ela está lá na condição de escrava, de mulher, porque é muita coisa para colocá-la assim. Como é que essa mulher vai conseguir sair dessa situação? Porque, além de ela ser uma mulher naquela época, ela era escravizada. Então, como é que ela sai? Então, o nosso coletivo, por exemplo, a gente escolheu o nome Teodora por causa da inteligência dela, da capacidade dela intelectual de conseguir furar os obstáculos sociais através do seu conhecimento, que é isso que nós, em sala de aula, queremos que nossos alunos façam, que a gente quer que eles superem a fome, que eles superem o desemprego, que eles superem até as tristezas da casa dele através do conhecimento. Por isso que a gente leva para a escola o conhecimento, por isso que a gente fica lá fantasiando com as crianças um mundo ideal, uma escola ideal, sabendo que a vida lá fora está difícil. Por a gente acreditar que a inteligência, a capacidade intelectual faz com que a gente consiga superar a realidade. Tem os cordéis que são de denúncia mesmo, que são para denunciar a sociedade, que são para dizer o que não está bom, o que não está funcionando. E funcionava, e era muito importante para aquele pessoal daquele momento que não tinha TV, que os jornais não circulavam, que os programas de rádios eram monopolizados. Então, o cordel furava esse cerco. Ele não precisava atender, ele não tinha patrocínio, ele era independente. Então, ele falava o que ele queria. Também servia para exaltar pessoas assim, da sociedade que são personagens questionáveis, como o Lampião e todo o cangaço, né? O cordel serve como
assim, o maior divulgador do trabalho, de tudo que o cangaço fez, de positivo ou de negativo, de acordo com o olhar social, porque o cangaço, ele tem que ser olhado como um movimento social, né? Era um momento histórico e que aconteceu aquilo tudo. Inclusive, o cangaço inspira até hoje muitos no cinema, né? A gente está assistindo na Escola Bacurau, eu vejo muita coisa do cangaço ali no cinema, no filme que é super moderno, século XXI, que quer discutir outros temas, mas tem um cangaço lá na cabeça, tem essa questão de guerra social, de eu vou ascender através da luta, da força. E para a criança, os temas do cordel são muito assim da questão de se alimentar nos contos tradicionais, do folclore, da lenda, dos contos importados, né, da Europa. Tem muita adaptação. E tem esse fenômeno, assim, de que os personagens no cordel, eles se transformam em bicho, e as crianças gostam dessa situação. Então, tem muito material para criança, que o cordel produz, que é muito, muito bacana. Inclusive, as cordelistas que fazem esse material, elas escrevem mais em quadra. Eu conheço uma quantidade de cordelistas em Pernambuco, que são professoras, pesquisadoras, inclusive elas vão estar aqui em São Paulo, agora em maio, no Festival de Contação de História, na oficina Oswald de Andrade, e elas escrevem em quadra, porque é mais curto para as crianças. Depois eu vou mostrar para vocês os cordéis que elas fizeram. E aí, é isso. A gente tem que pensar que o cordel está no cinema, ele está nas redes sociais, ele está no podcast. Os temas dele são os temas que alimentam a nossa vida. Fome, guerra, tristeza, sabe, angústia, amor, futilidade também, fofoca, né? No cinema a gente pode vê-lo, assim, a linguagem do cordel, no Deus e o Diabo, na Terra do Sol, a gente pode ver no Auto da Compadecida, eu gosto muito do Homem que Virou Suco, que é um filme muito bom, que fala sobre isso. Tem cordel, gente, falando sobre culinária, sobre receitas, tem novelas, contos, falando sobre legislação, tem um cordel muito bacana, falando sobre a Lei Maria da Penha, tem a menina que declama, Sâmia, que hoje é uma adolescente, mas ela declamou lá no Congresso. Tem biografias, relatos e fatos históricos, tem, deixa eu ver, militância, como é o meu caso, tem defesa da infância, e aí vai variar muito, você vai escolher. Quando você é um leitor que é atento e uma leitora, você vai escolher do que você gosta. Você gosta de ficção, como esse é o caso da Donzela Teodora? Você gosta de realismo? Do que você gosta? Por exemplo, lá no Clube Mário de Andrade, esses 3 meses que a gente se encontrou esse ano, a gente falou sobre a Semana de 22. Foram 3 olhares diferentes. Um contou a linha histórica da semana, o Josué questiona por que o cordel não estava lá, né? Por que o cordel é questionado no erudito, e aí o último cordel falava sobre as viagens do Mário, as expedições. Então, depende, os temas são de acordo com o repertório, com a curiosidade, com a vontade do cordelista ou da cordelista. E aí, para a gente dar sequência a esse assunto, né, dos formatos, dos temas, como é que se fazia o cordel antigamente, como é que esse folheto era, como é que ia para o prelo, né, se tinha editora, a gente vai conversar com o Josué. No próximo slide, a gente tem pílulas do cordel. Não, acho que a gente tem umas capas de cordel, parece. Próximo slide, por favor, Samir. Eu queria só mostrar 3 formatos de cordéis para a gente... isso. 3 cordéis aqui que são de editoras aqui de São Paulo. O primeiro é Mário de Andrade, Multiverso Desvairado. Esse fala sobre as expedições de Mário de Andrade. Eu escrevi uma apresentação, é um texto muito bacana. Essa capa foi encomendada para um artista plástico lá de Olinda, fez, é uma tela mesmo, grande. Ele leu Mário de Andrade e um dos poemas, né, daquele livro Paulicéia Desvairada, inspirou e ele fez essa obra de arte que é linda, que tem assim, parece um memorial, né, mas é tudo que o Mário pesquisou. Se você vê a tela de perto, assim, é um espetáculo. As cores são lindas, né? Eu adoro essa tela. Então, é para a gente ver como o folheto pode vir. Não precisa só de estilogravura. É de acordo com a criatividade do artista, o poder aquisitivo, quanto ele pode investir no projeto, porque tem que ver que tudo é independente.
A segunda imagem, a Semana de Arte Moderna de 100 anos, essa imagem, quem desenhou foi o Josué. Ele na pandemia, ele aprendeu a fazer desenhos com borra de café. Aí ele foi fazendo isso, e quando ele escreveu sobre a Semana de 22, ele colocou essa capa aí, as ilustrações são todas dele, que é o nosso convidado de hoje. O terceiro, esse eu coloquei porque tem na sala de leitura, o Pequeno Polegar. Isso é uma xilogravura tradicional, preto e branco, mas o livro é grande, assim, em formato grande, sai pela Panda Books. E aí a gente tem uma história para criança, o Pequeno Polegar, só que em cordel, pelo Varnesi Nascimento. Então, ele é bem bonito, bacana, tem ilustrações dentro. Então, eu trouxe 3 cores diferentes para a gente não associar o cordel àqueles folhetos tradicionais que existe ainda e que é muito bonito, que a gente respeita muito, mas que não é isso que é o cordel. A gente tem que dissociar o cordel de limites. Assim, ele pode ser tudo. Tem de capa dourada, tem de capa dura, tem como você quiser. Assim, o meu, que eu vou publicar, acho que em agosto eu quis com xilogravura, porque eu gosto da xilogravura. Eu quero que seja muito parecido com o cordel tradicional, mas aí já é uma questão de escolha. E aí os primeiros cordeiristas, os primeiros folheteiros, eles não tinham escolha, eles precisavam publicar. E hoje a gente tem uma variedade de escolha. Olha as fontes diferentes aí, olha que bacana que é. E aí a gente vai seguindo, só mais um pouquinho, mais um slide. E as pílulas de cordel hoje é com o Josué Gonçalves, que é um grande parceiro da AEL, né? É um dos primeiros cordelistas a frequentar a academia, amigo da Sueli. A Sueli, inclusive, publica o primeiro livro dela em quadra, lá com a editora Areia Dourada do Josué, e eu vou ler para vocês quem é o Josué. Josué Gonçalves de Araújo nasceu em Marabá, Paulista. Importante vocês verem onde ele nasce, né? Para vocês perceberem que não tem esse recorte regional. Mas viveu desde a infância na cidade de Mirante do Parapanema, na região do Pontal do Parapanema, em São Paulo, onde trabalhou como boia fria na época das colheitas de algodão ou de amendoim. De ascendência nordestina, desde criança ouvia histórias dos antigos folhetos de cordel. Essa experiência lhe fertilizou a alma. Já adulto, passou a escrever seus próprios poemas em cordel. Saíram de sua pena, entre outros, O Coronel Avarento, O Mistério da Pele da Novilha e Apagando as Pegadas, lançados pela editora Luzeiro, que é uma editora muito tradicional, que ele vai falar um pouquinho também. Em 2010, foi um dos autores premiados pelo Ministério da Cultura com o poema Os Três Fios de Cabelo do Diabo, que tem na sala de leitura, pelo menos na minha que eu trabalhava tinha. Desde 2015, está à frente da editora Areia Dourada, onde lançou Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter, em verso de cordel. Ele mora aqui em São Paulo, é meu parceiro também do Clube de Leitura, é um grande incentivador de escritores e escritoras, inclusive o Rodrigo, que está aqui, publicou seu primeiro livro pela editora Areia Dourada. Ele vai falar com a gente cerca de 30 minutos sobre a sua experiência como editor e vai contar um pouquinho do que ele sabe, mas ele sabe muita coisa, mas hoje ele vai contar só um pouquinho. Josué, por favor. Aí a gente pode, Samir, parar de compartilhar e a gente escuta um pouquinho o Josué. Maravilha. Seja bem-vindo, querido Josué. Bom te reencontrar. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Sim, ouvindo muito bem e lhe vendo também. Tá. Só um minutinho. Olha, antes do Josué me conhecer, ele escreveu esse romance aqui em cordel, chamado Apagando as Pegadas. É um romance, assim, lindo, histórico, poético. Nossa, do jeito que eu gosto de romance. Aí, depois de um tempo, eu conheci o Josué e comprei. Você não sabe como é o nome da personagem principal. Eu mesmo, Lucineide. Quais as chances no planeta Terra de alguém escrever um romance com o nome Lucineide? Pois é, Josué escreveu. E aí, depois a gente brinca, fala, eu sou essa musa. Ele fala, minha Lucineide não era assim, porque eu sou rebelde com ele. Mas aí é um romance, depois vocês podiam ler, muito lindo, história de amor, de chorar. Josué, vamos conversar com o pessoal sobre como eram as primeiras publicações lá do nosso amigo Leandro Gomes de Barros. Lembra um pouquinho. Antes disso, eu quero dizer que a Lucineide, personagem, também é professora. Coincidência. Então,
Leandro nasceu em Pombal, na Paraíba, numa fazenda chamada Melancia, e ainda garotinho ficou órfão. Foi criado pelo tio, que era um padre. E aos 15 anos, ele se desentendeu com o tio e foi para Recife. Naturalmente, ele ficava lendo os livros desse padre na biblioteca, né? Então, ele tinha aquela questão de sobrevivência. Foi quando ele criou uma história em verso. Então, ele pegou, assim, uma folha A4, dobrou e dobrou de novo. E assim ele fez 8 páginas. Em cada página, ele colocou 4 estrofes. E cada estrofe tinha 6 versos. Então, 4 vezes 8, 32 estrofes. Então, costumamos dizer que o cordel é um romance escrito em verso e que começa a partir de 32 estrofes. E aí ele dobrou e com metade do papel ele fez a capa. A capa não foi feita em estilogravura. Nós temos capa de tudo quanto é forma, os cordéis de antigamente. Uma também. Do cinema. 15 anos depois que o cordel já existia, numa história aqui de Antônio Silvino, o primeiro cangaceiro, apareceu essa xilogravura. O cordel já existia. Você tem que... Só um minutinho, Josué, porque você está com 2 câmeras. Você coloca mais para o lado, assim, do seu rostinho, assim, mais para o lado das violinhas. Isso. Fica melhor assim. Isso. Melhorou. Isso. Esse cordel, essa é a primeira xilogravura que ilustrou a capa de um cordel que se chamava, na época, não era cordel, se chamava folheto. 15 anos de existência do cordel, surgiu a primeira xilogravura. As pessoas confundem o cordel com xilogravura. Xilogravura é uma arte e o cordel é outra arte. Usamos a xilogravura, às vezes, para ilustrar a capa de um cordel. Assim como usamos também hoje a informática para ilustrar a capa de um cordel. E a informática não é o cordel. Então, essa diferença entre xilogravura e cordel é uma coisa que precisa ficar bem claro. Cordel é cordel, xilogravura é xilogravura. Tem gente que, se não encontrar esses livrinhos pequenininhos, fala, não, isso não é cordel. O cordel não é o suporte. O cordel é um subgênero da literatura. Assim, da mesma forma que a trova, da mesma forma que o soneto. E, como eu disse, o cordel é um romance contado em verso. As pessoas fazem uma estrofe, uma cestilha, e chama de cordel. Na verdade, é simplesmente uma estrofe com as regras do cordel. Mas o cordel é uma história de começo, meio e fim. Depois desse estilo de livro, que foi onde nasceu o cordel, Leandro, ao escrever a sua história, lê e vê que o pessoal gostou, ele viu que ali ele podia sobreviver vendendo. Então, ele comprou um prelo, aqueles prelo antigos, imprimiu, grampeou e foi para as praças, para as feiras livres, para a Caatinga, dentro dos 3 Maria Fumaça, foi vender os seus folhetinhos de história, de romance. Ele chamava, minha avó mesmo chamava isso aqui de romance. E ele, naquele ato em que ele resolveu vender, imprimir e vender, nasceu ali
a profissão que hoje eu chamo de cordelista, mas que na época seria folheteiro, o folheteiro de romance. É por isso que eu digo que o cordel nasceu em Recife, nas mãos de Leandro, porque foi o primeiro que teve a ideia de imprimir o livretinho e vender. Se Leandro não tivesse nascido, quer dizer, talvez não existisse esses livrinhos de história da forma como ele formatou. Depois nós podemos falar das regras. Então, o que as pessoas, os brasileiros, têm aquela mania que eu vi alguém falando aí que não gosta do próprio brasileiro, das coisas do Brasil. O brasileiro diz que o cordel veio de Portugal, veio da Península Ibérica, veio não sei de onde. Em Portugal, uma época em que foi proibido a imprensa, eles autorizaram os cegos a ter alguns papéis escritos à mão, inclusive com receitas, com histórias da própria Teodora, mas escrito em prosa, histórias que vinham do Ocidente, que vinham de longe. Mas eles tinham que amarrar isso num cordão, porque era cego, para o vento não levar. E esse cordão em Portugal chamava cordel. Então, essa papelada passou a se chamar literatura de cordel. Depois de muitos anos, quando alguém viu isso aqui pendurado, falou, literatura de cordel. Só que nunca houve um desse lá em Portugal. Josué, na semana passada, eu e o Nando, a gente deixou o pessoal pronto para ninguém mais confundir o que era xilogravura, ninguém vai confundir mais. E agora, assim, você conta que ele dobra a folha e ele vende no próprio prelo, ele faz isso, é o folheteiro. E hoje, como é que é para publicar um cordel no século XXI? Como é que você faz para diagramar? Como é que faz hoje o cordel aí na sua editora? Depois desse cordel, surgiu a Prelúdio, com esse cordel. Esse cordelzinho aqui, ele é do mesmo tempo em que eu tinha 7 anos, tanto que eu preciso pegar ele com muito cuidado. E, inclusive, a editora que está aqui, deixa eu ver assim... Prelúdio. Prelúdio, que hoje ela mudou de nome e se chama Luzeiro. Esse é um original daquele tempo. Então, ela passou a colorir, a fazer esse tipo de capa. Tem mais um outro aqui, daquele tempo também. E hoje, a primeira história que a minha avó me contou já era também da mesma forma, colorido. Agora, hoje nós temos aqui um livro de cordel com 8 cordéis. Eu mesmo montei, eu mesmo tirei essas fotos e montei essa capa. E temos aqui 8 histórias de cordel. É um livro com orelha, um livro comum, normal, porque o cordel é só um gênero literário. Ele é da mesma forma que existe um livro, um romance em prosa, o cordel é um romance em verso e não muda mais nada. Então, a gente tem que ter ISBN, tem que ter ficha catalográfica, tem que ter capa, editora, permissão, autorização, é isso? Código de barra. Quando eu cheguei em 2005, em 2009, na Luzeiro, esse foi o meu primeiro cordel. Você vê que ele tem aqui atrás, olha... Vai devagarinho, senão a gente não consegue ver. A gente não está aí do ladinho. Então, coloca do seu lado e vamos lá. Pronto. A contracapa, ele tem propagandas. Ele é um desenho igual os cordéis antigos. A capa dele, interna, veja que ele tem uma lista de cordéis. E então chegou Aderaldo em 2010 e começou a alterar, porque o meu segundo cordel, não é esse, é o Mistério da Pele da Novilha, ele já saiu com uma sinopse aqui atrás. Ele não tem aqui atrás mais aquela relação de livros. E ele tem
código de barra e ISBN. Isso. Quem é Aderaldo Luciano, gente? Aderaldo Luciano, ele é Aderaldo doutor em Luciano. literatura, ele é pesquisador, só um pouquinho, Josué, ele é pesquisador, então, quando ele vem com esse conhecimento, ele chega na editora Luzeiro, que era a antiga Prelúdio, e, assim, os cordéis nos primórdios, eles eram como se fosse uma revista, então eles faziam publicação de outros cordéis, listas, não sei o que, eles aproveitavam tudo daquele cordel para poder, além da história que eles vendiam, poder, né, divulgar outras situações também. Quando o Aderaldo chega, né, que faz essa transformação, ele traz essa questão literária, essa carga que é chamada de, que os livros de prosa têm, né, quando a gente publica um livro. Então, ele traz todas essas informações, que eu estou falando agora do século XXI. Né? Isso, para o século XIX, para os inícios, foi um marco. Eles conseguiram ser publicados, eles conseguiram mostrar seu trabalho, apesar de não ser como o livro do Olavo Bilac publicado, ou como o do Castro Alves, ou como os outros homens, os que escreveram, poetas também, mas que escreveram através de editoras. Né? Até hoje, é muito difícil para um autor e um autor iniciante chegar nas editoras chamadas grandes, mas não é porque são grandes no sentido de que são melhores, são grandes no sentido de poder aquisitivo, né, de poder fazer isso. Às vezes você publica, né, a Valéria Rezende mesmo, ela é jabuti, ela publica pela editora grande, ele fala, mas eles não me vendem, me compraram e não me vendem, eu tenho que vender de mão a mão, de mão em mão. Então, agora a gente está no século XXI, Aderaldo chega na editora Luzeiro, e aí dá essa transformação, dá esse ar, né, profissional, mais mercadológico para os folhetos de cordel. E aí, Josué, você vai ter que escolher assim, ó, presta atenção, para a gente gravar, para poder ficar boa a sua imagem. Você escolhe uma capa que você quer fazer, você está se mexendo bastante, e a gente ainda não é Hollywood, para a gente ter várias câmeras para te pegar. Então, você tem que ficar calmo, mostrar só uma imagem, porque eu sei que você tem milhões de coisas para contar. A gente está se encaminhando para os 10 minutos finais, e aí eu queria que você contasse da realidade da publicação agora. Como é a diagramação, como você escolhe o texto, como é que a gente faz para poder fazer isso. Eu sou do Conselho Editorial, o Aderaldo também é, o Nando é, o Varnesi. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz essas reuniões? Ainda é de uma forma muito caseira, mas a gente já age como um conselho. Então, vamos falar. Como é que faz a diagramação? Como é que você faz a seleção? Eu recebo o texto em Word, peço sempre que seja da forma mais simples possível, sem formatação alguma, porque eu uso um programa InDesign para fazer a diagramação. Eu começo a diagramar página por página, colocando 4 ou 5 estrofes em cada página. E vou diagramando, vou criando layouts, faço grids. Cada livro é como se fosse único. Cada um tem um detalhe diferente, né? Depois dessa diagramação, eu geralmente peço que os livros venham já todos revisados, né? Que eu sou sozinho, eu sou a editora sozinho, então eu não tenho tempo para revisão. Então eu faço a diagramação. Você que manda o texto, só um parêntese. Quem manda o texto, por exemplo, um texto em cordel, a pessoa vai ter que pagar um revisor de português para corrigir toda a gramática, ortografia e colocar nas formas, né, na forma estrutural, formalmente. E também vai pagar a um revisor de cordel para ver se está na métrica. Então, você paga 2 revisores diferentes até chegar na editora. Então, quando chega na editora que não atende ele vai fazer uma leitura e vai devolver para você, porque a editora ainda, quando a gente faz parte do conselho editorial, o que a gente pode fazer é dizer, ó, esse texto não está contento. E quando a gente tem tempo, dependendo da obra, a gente se reúne e faz reuniões para esse texto ser lapidado. Então, quando você publica, porque mesmo sendo uma editora independente, tem que estar de acordo com a editora. Então, ainda fica uma relação de que você, como autor, tem que mandar seu texto já pronto, com essas revisões todas. O que acontece é que existe uma revisão de métrica e de regras de cordel, que geralmente é feito por um cordelista,
E depois a gente acaba precisando de uma revisão de um professor, né, de pontuação, gramática, coerência das orações, porque as estrofes também têm que ter suas coerências. Tem que ter a oração. E nós temos também, eu tenho também o conselho editorial, do qual a Lucineide também faz parte, a Deraldo, o Vanessa. Então, a gente se reúne também e discute todas essas questões das revisões. O cordel, na minha editora, se ele não estiver dentro das regras, eu não coloco o nome cordel em um livro com o selo da minha editora. É igual a Luzeiro. Quando alguém falava assim, olha, ele publicou pela Luzeiro, é porque ele era realmente um cordelista. No meu caso, não é por causa disso, é que eu me sinto um guardião do cordel. E eu recebo aqui textos de cordéis, porque o cordel é assim, você começa a escrever ele em cestilha, então a história inteira tem que estar em cestilha, não pode estar uma parte em cestilha, uma parte em quadro, uma parte em estrofe de 3 versos. Porque, na verdade, o cordel só existe 3 formas de contar a história em verso. Existe em estrofes de sextilha, em estrofes de septilha e, raramente, em décima. Existe aí história contada em quadras, mas não existe cordel em quadra. É mais uma adaptação para poder aproximar o infanto-juvenil, sabe? Assim, as publicações mais que fazem é mais para a infância. A criança pode começar a aprender a contar história em quadra para depois entrar nas regras do cordel. Isso não tem nada a ver. Existem cantorias também que contam história em quadra. Mas o cordel só existe em sextilha, em septilha e em décima. O comum é a sextilha. Então, se ele não estiver dentro das regras, e cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, a redondilha maior. Eu estava vendo aí algumas aí, então a gente vai contando, a gente vê que você está aprendendo, né? Todo mundo começa assim mesmo, né? Todo mundo começa assim, mas na hora de fazer um livro e na hora de escrever aqui cordel, uma editora séria vai exigir, tem que estar dentro das regras. E aí, a capa. A capa é por conta também do autor, mas se ele tiver uma imagem, eu posso montar a capa. Foi o que eu fiz nesse caso, olha. Aqui, eu mesmo criei a capa, desenhei, pintei com café, com pó de café. Traga mais um pouquinho para o centro. A figura eu criei, mas também não sei o que é, mas é uma arte. E aí, eu pintei. Até hoje eu não consigo dizer o que é isso, sinceramente. Peguei um lápis e comecei a riscar e saiu isso daí. Agora, eu não sei. Bom, e olha, e quando me pediram para fazer esse cordel, eu pensei nesse meu desenho, né? Eu falei, nossa, parece... Lembrei de Tarsila. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que tem tudo a ver. E então, o que eu fiz? Eu montei essa capa. Eu mesmo montei a capa. Então, quando o autor tem uma imagem, eu posso montar a capa. Se ele gostar da capa, tudo bem. Agora, se ele não gostar, então você paga um capista, né, para criar uma capa. Então, que é outra profissão também que tem, gente, que é o capista. A pessoa contrata, diz o tamanho, né? Ele tem que ler o cordel e sintetizar tudo numa imagem. E existem capas muito famosas, né? Por exemplo, essa capa aqui. Eu estava no trabalho vendendo imóveis e
de repente alguém falou uma coisa lá, e eu falei, vou fazer um cordel. Sentei e escrevi o cordel. Pedi para Valfrido, lá do Rio Grande do Norte, para ler e fazer a capa. Ele fez com o burro em pé. Aí eu falei assim, olha, a maior cena daí é o seguinte, o personagem estava com tantos problemas que ele era carroceiro, ele contou para o burro, e o burro sentou e chorou. Como é que você acha que tem que ser a capa? Aí ele falou, sentado. É que eu esqueci desse detalhe. Então, vai devagarinho agora e põe a capinha do lado para a gente ver o burro sentado chorando. Aí ele sentou o burro. Quer dizer, é a cena mais forte, porque foi por causa dessa frase que eu fiz o livro. Eu falei para o chefe, como é que você está? Ele falou, estou muito mal. Se eu fosse carroceiro, eu ia contar meus problemas para o burro, ele ia sentar e chorar. Aí eu falei, gostei, vou escrever um livro. E aqui eu fiz o burro ainda falar. E quando o burro estava falando, o burro falou assim, eu nem fui criado pelo Criador, eu sou filho de uma égua com jumento. Quer dizer, depois que eu escrevi isso, eu fiquei pensando, será que o burro me contou isso? Porque eu nunca pensei nisso. Foi uma coisa muito engraçada. E, realmente, o burro não foi criado por Deus, né? Ou pelo Criador, seja lá, foi criado pelo homem. Tanto que ele não gera filho, ele é híbrido. Aí ele falou assim, sou híbrido, eu morro em mim mesmo. E você, que é a semelhança do Criador, é mais burro do que eu. Você só enche essa carroça e eu arrasto, não sei qual é a diferença. Então, dessa cena surgiu a capa, né? E aí, para você ver como é que pode surgir uma capa de um cordel. A cena principal. É a cena principal. E quando eu estou numa feira que eu falo que, né? Eu falo que o carroceiro contou os problemas do burro, o burro sentou e chorou. Geralmente, eu sempre vendo o livro. Que é bom para vender. Josué, a gente vai retomando aqui, a gente viu como é que surgiu no prelo, como é que o Leandro Gomes de Barro faz no começo, como a xilogravura entra, como é a diagramação agora, as digitais, como é essa questão do capista, como é que vai para o conselho, aí você fala dessa questão que comumente se tem cordel em sextilha, setilha e décima, e que se a gente começou em sextilha, não pode mudar da hora para cá. Se é 32 estrofes, é o mínimo que você pode fazer para dizer que fez um folheto, um romance. Mas você pode escrever estrofes, né, seguindo essa métrica aí. Agora, a gente não pode sair gritando no carro do ovo, olha, eu fiz no cordel porque eu fiz uma estrofe, mas a gente já pode dizer. Mas você vai dizer, mas e o Glauro Bessa? O Glauro Bessa, ele escreve cordéis, só que na Fátima Bernardes. Ele vai fazer o quê? Ele vai escolher umas estrofes e vai fazer uma leitura, porque ele não pode ler as 32 estrofes. Ele usa toda a estrutura do cordel e ele escreve poesia. Alguém tem alguma pergunta para o Josué? São os poemas que se fazem com as regras de cordel. Você faz ali 10 ou 13 ou 15 estrofes para declamar. Geralmente as pessoas usam mais as décimas, fica mais bonito, mas você faz poemas curtos para declamar em versos de cordel. Mas são poemas em cordel. Josué, a gente vai para Parato, que é uma pílula. Quem quer tomar remédios de gotas e gotas e mais vacina de Josué, vai ter que ler as obras de Josué, que são muitas. Tem essa aqui, que é o romance. Tem o Macunaíma, que ele escreveu, como ele falou. Tem uma adaptação que eu gosto muito, que é o Gato de Botas, que é para criança, né? Então, tem muito material do Josué Araújo, e ele é meu parceiro lá no Clube de Leitura, eu vou dar a dica. Então, quem quiser mais de Josué, que leia os cordéis de Josué e que procure a Areia Dourada para publicar seus livros, porque lá ele não publica só cordel, ele publica todos os estilos literários. Josué, a gente vai agradecendo a você por esse momento, para a gente dar sequência ao curso. Muito obrigada por ter vindo aqui, trazendo
sua sabedoria, seus conhecimentos. Josué também é muito bom para a gente falar sobre rima, sobre métrica. Ele lê cada estrofe minha, corrige, para, aí quando ele para de corrigir, que veio, eu também paro de fazer. Então, eu só vou publicar quando ele parar de corrigir tudo uma por mim. Então, ele é um professor maravilhoso, tem paciência e vai ajudando a gente. E a gente vai encerrando. Josué, dê suas considerações finais para você descansar e continuar fazendo seus cordéis aí. Quando se fala em AEL, eu realmente sinto uma coisa muito gostosa, porque foi a minha primeira palestra na vida, foi na fundação da terceira AEL. Eu nem sabia direito o que era uma palestra, mas foi tão bom que, a partir dali, eu estava desistindo da minha carreira, eu passei a dar continuidade à minha carreira e comecei a escrever os meus primeiros cordéis. E 15 anos depois, eu já tinha minha editora e publiquei o livro da própria Sueli em quadra e fiz um prefácio para um livro dela em cordel, o segundo livro que vai sair por aí, em uma outra editora. Quer dizer, minha vida está muito ligada a El, a Sueli, sabe? As coisas vão se repetindo assim. Eu agradeço a todos aí, aos professores. Tenho saudades daquelas épocas em que eu vivia nas salas de aulas. Agora, eu quase não tenho tempo, né? Fico aqui na editora e estou à disposição para falar, para escrever, para publicar, qualquer coisa. Alô, Samir? Está com o microfone fechado, Samir. A gente agradece, Josué, muito, muito, muito. A El também. Ok. Então, vamos lá, Samir, para a gente dar sequência. A gente vai para o próximo slide, porque a gente está 20 horas e 35 minutos, né? A gente seguiu o tempinho hoje certinho. Agora, meu microfone não estava abrindo, agora que eu consegui abrir, eu só ia mandar um grande abraço para o querido Josué. A professora Thais até comentou em particular comigo. Vou compartilhar a tela, viu, Lu? É que está travando um pouquinho. Mas ela até comentou, nossa, ela é professora da MF Guilherme de Almeida, ali no Cangaíba, né, na Zona Leste, onde o Josué mora. Aliás, ele citou a terceira EL, né, MF Cecília Meirelles, no Cangaíba também. Então, um cangaíbense que faz parte da história da EL, que participou da ALP, quantos anos, né? Nossos eventos, sempre a posse da ALP, acolhendo os novos professores, também na Academia dos Professores. Isso é muito querido. E os professores estão agradecendo muito aqui no chat sua participação, sua vivência e seu conhecimento de cordel, viu, Josué? Muito obrigado por tudo. Obrigado. Ô, Lu, pera só um minutinho que tá... Não, não tem problema nenhum. Gente, eu não estou conseguindo ler muito o chat hoje, porque eu fiquei no celular. Mas, assim, obrigada a vocês pelas escutas, assim, e eu indico as obras do Josué e a editora também. Então, você aqui tem um monte de escritores e escritoras que precisam publicar. Se não conseguir, Samir, tudo bem, eu tenho aqui a... Acho que agora foi, viu? Aliás, eu vou citar a professora Elaine, coordenadora do projeto AEL na Dre Campo Limpo, também recentemente publicou o livro dela na editora do Josué, o livro Dora, vai fazer o lançamento agora, né? Então tem o Rodrigo, a Suelizinha, a Elaine, alguns professores da rede. Oi, Josué? 600 exemplares. 600 exemplares no mês da Elaine. Nossa, ela que sucesso. Tem mais 200 para chegar, amanhã chega mais 200. 600 no mês. Nossa, Elaine, amiga! Parabéns! Gente, então a gente se despede de Josué por hoje. Todo encontro a gente tem uma pílula do cordel, né? A gente vai tomar só pílulas e gotinhas, para a gente não ficar cansado. Então, o Josué fez essa revisão com a gente. Obrigada. E a gente vai aqui encerrando o curso, né? O encontro de hoje, revendo isso aqui, ó. Estilo peculiar do cordel. O estilo peculiar do cordel, para retratar a vida cotidiana e os dilemas sociais presentes na realidade concreta, estabelece conexão entre o cordelista e seus leitores,
por meio de uma abordagem artística que valoriza as raízes culturais e fortalece a construção da identidade de um povo, que retoma o que fala a Márcia Abreu naquele texto lá, de um texto bonito, erudito e popular. O cordel, ele se preocupa muito de manter esse contato com o leitor, esse elo que o leitor tem. É isso que a literatura quer, é isso que esse curso quer, é isso que a Elplan sonha, é que exista elo entre texto e leitor, que o leitor se encontre, a leitora, naquele texto ali. Quando eu escolhi Graciliano Ramos, eu não escolhi porque ele era nordestino. Eu escolhi porque Graciliano falava de gente, de povo, de sociedade. Porque Graciliano pensava em que as pessoas precisavam ir para a escola, eles precisavam comer. Então, ele já cria merenda antes de existir o que era merenda. Ele pensava que as pessoas iam para a escola e precisavam ter uniforme, porque senão eles se sentiam diferentes. E ele cria um uniforme. Então, ele é um homem que falava comigo. O cordel é isso. O cordel fala com aquele homem que está lá, naquele recanto do Nordeste, ou então no recanto do Brasil, numa periferia onde não é ouvido. Ele fala do Brasil que talvez não esteja nos grandes textos, mas ele também conversa com aquele leitor e leitora que são letrados, que gostam de aprender. Né, quando você leu do Leandro Gomes, naquele século, já falava de metafísica, já falava... falar de horóscopo é uma coisa tão popular, né, que todo mundo queria ouvir seu signo, mas também exige um estudo, né, para falar isso. Tem pessoas que estudam muito para fazer esse mapa astral. Então, fala-se da novela, do amor, do encanto, denúncias de corrupção, né? Tem vários cordéis falando sobre os presidentes, sobre os senhores da justiça que não fazem justiça. Então, é isso que o cordel quer. É peculiar no cordel a vontade que ele tem de conversar com o seu leitor, de se aproximar dessa realidade. E, em virtude disso, né, dessa realização, está separado aí, porque na hora que eu copiei, eu não trouxe direito o texto. Em virtude da realização desse autêntico trabalho de arte em cada canto de nosso país, o cordel recebeu, em 2018, o título de Patrimônio Cultural e Material do Brasil, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, IFAM, tendo seu registro no livro das Formas de Expressão. Então, assim, se tinha dúvida se é de Portugal, se veio nas caravelas, se é pendurado no cordão, resolve-se com esse título. Ele é brasileiro, ele é nosso, é um patrimônio material. Ele te pertence. Não onde você mora, na região norte, nordeste, Minas. A gente fez uma catalogação na época da pandemia e a gente encontra cordel em Minas, a gente encontra cordel no Rio Grande do Sul, encontra cordel e cordelistas em outros países, falando com outros sotaques, mas que escreve o que a gente está pensando. Porque cordel se encontra com o povo, fala de sociedade, fala sobre cultura. Cordel é arte, e arte a gente precisa para sobreviver. Então, quando o Samir me chama para fazer esse curso, eu falei, Samir, ele não é uma oficina de escrita, mas a gente pode escrever, a gente pode se arriscar e a gente pode exercitar essa vontade que a gente tem de dizer com palavras o que a gente sente através do cordel. Mas, antes de tudo, eu sou uma formadora de leitores. Eu gostaria muito que as pessoas percebessem o poder literário, a força artística que o cordel tem. E é esse curso. Esse curso tem como objetivo principal isso. Se você, professor e professora, se encanta com o cordel em uma das suas linguagens, as suas formas de falar, né, você vai levar isso para o seu aluno, porque é o seu repertório, é o seu mundo que você empresta quando você organiza suas aulas, quando você formatiza, vai organizar uma sequência. Os livros didáticos são raros os que trazem o cordel, e quando trazem, não se aprofundam na pesquisa. Mas você sabendo que existe o cordel, você vai incluí-lo, porque o planejamento é seu, e você faz as escolhas nas suas escolhas didáticas, e o cordel vai entrar. Para isso, você precisa conhecer. Ele existe, ele tá entre nós, ele é urbano, ele fala sobre assuntos atuais, como a Semana de 22, que não é atual, mas que é uma semana que até hoje se fala da importância dela para a arte brasileira. Então, é isso que eu penso que o cordel tem que ser pensado hoje, no nosso tema, que a gente já falava sobre temas e formato de cordel. O cordel pode ser
em formato de livro, como esse aqui que eu li semana passada, que é uma coletânea, na verdade, de vários cordéis. Ele pode vir pocket, é uma caixa isso aqui, ó. O pocket é um nome que a Edmaria deu para uma coleção de cordéis infantis que ela faz. É uma caixa e tem um preço assim super irrisório. É lindo, colorido e tem para cada bichinho ela fez um cordel. O pavão vaidoso, a família do Chico Caranguejo, porque ela é de Pernambuco, então ela mora aqui em São Paulo, mas faz muita coisa sobre o Chico Saz e o Caranguejo. Cicia Maria Farinha, ela fez isso aqui também grande, até apareceu na Rede Globo, num programa, ela lendo. A Formiga Amarelinha e a Gatinha. Então, é um pocket cordel. Aqui ele é escrito em cestilha, apesar de ser para criança, ó, como o Josué falou, é bem colorido, bem bonito. É uma caixinha pocket cordel. Tem os cordéis que são grandes, assim, ó. Esse é do Varnesi Nascimento, que ele fala sobre diferenças. Sabe? Tudo bem ser diferente, um encontro diferentes. Então, tem as formas geométricas, e aí vai falando em cordel como é ser diferente ou não. O texto é bem bonito, diagramado. Não sei se sai pela Areia Dourada. Sai pela Editoraria Dourada, que a gente viu agora, do Josué. Tem esses daqui que são os mais, assim, que a gente pode comprar mais acessível, da Cleusa Santo, que é uma cordelista, contadora de história, que tem um trabalho lindo aqui em São Paulo, que vai nas escolas, nas bibliotecas. Ela escreve muito infantil. Eu adoro essa aqui, a Minhoca e a Primavera. Tem aqui esse cordel que fala da Lia de Itamaracá, a Lia que está tendo uma ocupação lá no Itaú Cultural, né? Da Dani Almeida. Esse eu adoro, que é a Vaca Estrela e o Boi Fubá, em literatura de cordel. E esse aqui é de Natal, um quebra-coco, um conto de Natal. Muita adaptação em cordel. Esse é o pessoal lá de Recife, aí eles fazem quadra, que é para criança. Essa é a Suzana Moraes, que mandou também para mim uma caixa de cordel. Então, o cordel ele tem vários formatos. Tem esse da Cleusa, está na sala de leitura, na época que eu estava lá, eu comprei. Rino, o rato que roeu a roupa do rei de Roma, que até os meus alunos escreveram para ela continuar, porque eles queriam assistir o que aconteceu depois, assim, queriam o 2 desse cordel. Então, cordel, formatos 1000, de acordo com o poder aquisitivo e a editora, né? Os temas são variados, como toda literatura, e cordel visa, antes de tudo, que a gente estabeleça um elo entre texto e leitor, que a gente se encontre naquela história, como qualquer história. Quando você for ler, você tem que se achar lá, você tem que perceber. Eu gosto de Teodora, porque a Teodora estuda, eu adoro estudar, eu admiro muito as pessoas que estudam. Eu estou muito feliz na minha escola, que a minha escola todo mundo é dedicado, estudioso. Na outra também era, mas assim, eu estou falando da realidade agora. E assim, eu gosto de ambiente escolar, gosto de estudar, então a Teodora me fascina por isso. Quando eu gosto do Gracilian Ramos, porque ele fala de povo, de vida. Então, a gente tem que achar isso no cordel. Mas você gosta de rir? No cordel também tem. Tem muito texto engraçado. Varnesi Nascimento consegue fazer a gente rir em cordel. A gente chora, a gente sofre, a gente se emociona. Mas tudo isso arrumadinho na rima, na métrica e no ritmo. Uma narrativa maravilhosa, porque tem a oração, que é no encontro que vem, que não é a semana que vem, é dia 25. Ô, Lu, Oi. a professora Renata acabou de perguntar aqui o nome da autora do Pocket Infantil, que ela queria anotar. Isso, deixa eu passar para o próximo item, porque aí eu vou dizer quem é e como é que ela faz para encontrar. Então, vamos lá. Mas, Renata, só um minutinho, é a Edmaria, mas eu vou falar sobre direitinho. Tem alguém que quer conversar comigo sobre o estilo do cordel, alguma dúvida, alguma questão? Eu vou retomar aqui, que tinha uma questão interessante, aqui ficou bem para trás aqui no chat, só um minutinho. É Edmaria, o nome dela. Eu vou te dizer como é que você encontra a Edmaria e como você compra. É um preço bem simbólico, assim, para ser uma caixinha com 5. Eu comprei e doei para algumas escolas que eu podia comprar e doar. É um pocket cordel, porque ele é pequeno, sabe? Ele não tem 32 estrofes, como os cordéis para adultos. Alguém quer falar comigo sobre isso, sobre o estilo, peculiaridade do cordel? Não? Todo mundo quietinho para eu parar de falar, mas eu não paro não, hein? Eu tenho 3 horas para falar, se vocês deixarem eu ficar quietinha. Samir não achou no chat, Samir?
Não, a Carla tinha colocado, não sei se ela quer falar, mas ela tinha colocado é que se perdeu aqui, ela tinha colocado uma pergunta sobre a questão de adaptações, mas eu não estou achando agora. No cordel é muito comum o fantástico e a metamorfose e as punições e encantamentos. Uma curiosidade, o Ferreira Goulart escreveu o cordel também. Então, ele tem, acho que 4 textos falando, né? Outra coisa que o pessoal pergunta, Patativa do Assaré era cordelista? Era também, mas a sua maior, assim, expoente é a poesia popular. O cordel se alimenta da folk media, assim, da ficção, e é o meio jornalismo, e é isso. Eu acho que com as questões de hoje a gente faz, e quando a gente voltar para o fórum para ler o texto, a gente vai perceber isso do cordel, essa peculiaridade de querer essa conexão entre cordelista e seus leitores. A Carla está com a mão levantada. Carla, eu lembro que você tinha colocado uma questão, mas eu não estou achando aqui no chat. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Era sobre se haveria alguma crítica, né, em relação a todas... Eu sei porque, às vezes, a gente pega um clássico e faz adaptação para os quadrinhos, e aí, às vezes, algumas escolas exigem que a criança não leia, ou o adolescente não leia o quadrinho, que tem que ler a obra no original, e aí, como você citou o Pequeno Polegar, né, que também há outras histórias, né, adaptadas, se haveria alguma crítica em relação a isso, né, ou alguma coisa mais formal, né, sobre, sei lá, vou abrir até uma aspas, assim, uma coisa preconceituosa nesse tipo de escrita, né, de querer dizer que a pessoa não é uma cordelista por fazer isso, né, se tem algum preconceito mesmo em relação a esse tipo de trabalho, porque eu acredito que quando você faz isso, você até tem uma maior responsabilidade, né? Para ser fiel a uma obra que já existe e ainda assim manter a estrutura do cordel. Foi isso. Obrigada, Lu. Obrigada, minha querida. Tem sim, né? Tem essas ressalvas com toda adaptação em qualquer gênero, em quadrinho, né? Quando os contos tradicionais foram adaptações, porque eles foram traduzidos e a gente tem várias versões do mesmo conto. Eu vou te dar um exemplo do Branca de Neve em Cordel, que o Vanessa Nascimento fez a adaptação. Ele, inclusive, ele foi bem profundo, que ele fez uma pesquisa muito boa dos irmãos Grimm, ele contou uma versão e que ele conta... que ele ajuda a gente a tirar as distorções que a Disney fez dos contos tradicionais. Então, as crianças, elas acham que os contos tradicionais são aquelas adaptações que a Disney fez, assim. Não existia beijo não podia existir naquela época na boca, né? Não tinha essa condição. E a Disney coloca o beijo, ela se apropria dos contos e faz umas transformações que às vezes distorcem. Os cordelistas, né, nesse texto, inclusive, que eu deixei lá no fórum, ela vai falando do poder de síntese que eles fazem, das escolhas que eles fazem. Então, por questões de oralidade, alguns ficam meio repetitivos. Você viu agora na Teodora que ela fala, vai lá no Moro e compra tudo que você precisa. Depois ela ressalta, você comprou lá no Moro? Então, ela já tinha dito que fosse lá no Moro fazer essa compra. Então, vai ter essa coisa de que, às vezes, parece meio repetitivo, mas as pessoas que fazem adaptações, especialmente as que fizeram esse ano, assim, no século XXI, eles fazem uma pesquisa muito criteriosa, então, eles mantêm muito o texto, sabe, assim, são muito respeitosos com os contos, não tem distorções, não. Eu gosto muito da adaptação da Branca de Neve, porque aí ele fala que primeiro teve uma fita que deixou a Branca de Neve quase sem ar, uma fita no vestido dela, depois teve um pente que foi envenenado, e só por último é que veio a maçã. Então, nos outros contos não tinha isso, não foi o Vanessa que acrescentou, é porque ele foi numa fonte que tinha mais riqueza de detalhes, mas existem as ressalvas com qualquer adaptação, inclusive em cordel. Tem muito sentido o que você fala. Mas, assim, por exemplo, para as crianças estão começando agora a conhecer os contos tradicionais. Vai ser mais
assim, adequado que eles leiam, né, em prosa, que façam essa roda de leitura. Depois apresente as versões, né? Mas isso não vai fazer com que desconstrua, não, assim. Tem essa versão que o Josué escreve dos Cabelos de Ouro do Diabo, e tem uma versão em conto. Quando eu leio para as crianças, eu lia sempre os dois, eles gostavam do jeito, e eles gostavam que tinha rima, e eles conseguiam memorizar mais rápido. É isso. E assim, mas nem todo cordelista escreve adaptação. Era muito recorrente isso no começo, e é muito comum com a literatura infantil. Mas existem os cordelistas que não fazem adaptação nenhuma. Mas as adaptações são sempre dos contos clássicos, seja para adulto ou para criança. Também tem as obras, né, tradicionais. Mais o que? Tem mais alguém no chat? Não, a gente vai então para os minutos finais, né? Vamos lá para dar umas dicas para vocês se encontrarem mais, fazer esse elo, essa conexão com o cordel. No próximo slide, a gente vai para cordeliano por aí. Tem gente que fala cordeliano, o universo do cordel e tudo mais. Essa gravura linda é do J. Borges, que está com uma exposição maravilhosa, né? A gente já estudou que estilogravura não é cordel, mas tem uma relação maravilhosa, um casamento perfeito. Então, a gente pode ir, sim, assistir a apresentação. Está lá no Centro Cultural da Fiesp até dia 7 de agosto. Então, uma ótima dica na Paulista. Também tem uma exposição no SESC Consolação até dia 31 de julho, que é a exposição Estilo Grafite. Aí, veja bem, né, junta as duas artes e vai ter cordel, porque na exposição tem lá um stand que tem um monte de cordel pendurados nos cordões também. Então, se você falar de estilo, não falar de cordel, falar de cordel e não falar de estilo, os dois estão lá relacionados sempre. Mas o importante é que nós sabemos que são coisas diferentes, mas que se complementam. Uma dica que, para quem quer se aprofundar, quem quer ler cordel e se encontrar uma vez por mês, de forma virtual ou presencial, para falar sobre cordel, faz 3 anos que o Museu Casamário de Andrade tem um clube chamado Clube de Leitura Casamário de Andrade. Foi idealizado por mim, o museu colocou na programação e já estamos no 3º ano. Uma vez por mês a gente se reúne, era virtual, agora ficou híbrido, você pode ir lá no museu. E o diferencial desse clube, além de você só ler cordel, é que você conhece o cordelista. Então, você lê, recebe, você se inscreve hoje, vamos supor, você vai lá no site, se inscreve, e aí o museu manda para você o PDF do cordel. Por exemplo, a gente vai ler um lançamento da Maria Clara Pessoa, que é rapper cordelista. Ela vai falar, são tantas Marias. Ela vai falar da violência contra a mulher em cordel, ela é militante, ela é mestre, acho que em assistência social, acho que ela é do sindicato, Maria faz doutorado, Maria é mãe, Maria é filha do Nando e mora aqui em São Paulo, mas eu não queria dizer que ela era filha do Nando, porque ela tem um trabalho tão grande, mas além de tudo, que eu acho que é tão maravilhoso ser filha do Nando, ela tem esse trabalho. A gente vai encontrar com a Maria, agora em maio, dia 28, então é gratuita a inscrição. Quem participa desse clube recebe um cordel por mês, e geralmente são lançamentos, porque eles são generosos. Ao invés de você pagar R$15, R$10, você ganha de graça o PDF, e é um trabalho lindo. Eu sou a mediadora, né? Desculpa eu elogiar tanto o trabalho, mas não é o meu trabalho, na mediação. É o clube de leitura. Existia em São Paulo um clube de leitura de cordel, no Museu da Casamário de Andrade, um homem tão importante para a cultura brasileira, e um homem que viajou pelo Nordeste e diz, cordel é literatura. Tem uma feira, por isso que eu falei que você pode encontrar a Ed Maria lá. Vai acontecer uma feira, a primeira feira da sororidade. Vai ser sábado, na Rua Antônio Carlos, 696, na Consolação, das 14 horas às 17 horas. Eu vou estar lá, com as obras que eu tenho para vender, que são do meu coletivo. As minhas amigas cordelistas vão estar lá, vão estar mulheres lá, tá? Eu vou ter obras lá, por exemplo, eu escrevo muita apresentação, muita não, mas algumas apresentações para os cordéis. Então, os cordéis que eu escrevi a apresentação, eu vou levar para vender, dos meus amigos, não são meus, e do coletivo, porque eu vou representando o coletivo. Então, se vocês puderem ir visitar a gente, comprar as obras da Ed Maria, por exemplo, os preços são de 5
a R$ 25 no máximo. Então, você pode levar seu dinheirinho, a gente não vai... Não sei se a gente vai ter máquina, mas a gente tem Pix, e vocês comprem lá, que as meninas estão lá, para você ver. Então, essas são as dicas por hoje, de você aumentar seu repertório cordeliano por aí. E se você não quiser comprar nem visitar, mas vai lá conhecer. E aí eu termino mesmo com... Pode passar, amigo. Tá? Vamos lá, Samir, o próximo. Isso. Concluo agradecendo pela sua atenção. Nestes versos de cordel, expus minha opinião. É como se eu tivesse feito um cordel hoje. Refletidas em vivências, leituras e profissão. Como boa professora que sou, semana passada eu fiquei triste, porque eu repeti aí, era profissão. E semana que vem tem mais, mas é porque eu estou achando que era dia 18, é dia 25. Ó, imitando a moça. Tchau, obrigada pela paciência, pela participação. E, por favor, quem não se arriscou ainda, se arrisca a escrever suas estrofes, falar sobre você ou sobre o que você aprendeu em cordel. E quem já escreveu, a gente vai organizando isso aqui em cestilha. Leiam no fórum, converse comigo pelo fórum e a gente se encontra. Muito obrigada pela noite que a gente passou juntas e juntos. Obrigada, Samir. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Vamos dizer, abre o microfone para dizer tchau, que é tão bonito. Vamos fazer igual o Teletubbies. Hora de dar tchau. Boa noite, Lucinha. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa Lu. noite. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, amigo. Tudo. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa noite, amores e amoras. Boa noite. Bom descanso, até amanhã. Oi, Lu. Oi. É a Gislaine. Pode falar, amada. Eu deixei um comentário no final, aí no próximo encontro eu retomo para falar mais um pouquinho do Patativa, tá bom? Tá bom, vamos falar do Patativa. Eu trouxe até o material para a gente falar sobre ele. Então tá bom, obrigada por essa noite. Eu já vou anotar aqui para a gente já começar com ele no próximo encontro, tá bom, Gislaine? Tá joia. Beijão, até mais. Beijão. Samir, boa noite. Vou saindo, tá bom?